Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Várias partes, menções aos filhos de Davi. Eu quero me referir a 1 Crônicas, no capítulo 3. Começa assim: estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Aminon, de Ainoã, jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, cada um de uma mulher. Porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batisseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. Interessante como genealogia registrada na Bíblia trata essa questão, os filhos. Aqui eu não somei, talvez aí uns perto de 20 filhos homens, uma mulher só, e um monte de filhos mencionados de en passant, sem terem seus nomes registrados e sem terem o número também registrado. Filhos das concubinas. Meu irmão, você gostaria, ou você, minha irmã, de ser chamado um filho de um pai que não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, filho de, sei lá, de alguém que você não conhece, filho de uma mulher que não pôde criar você, filho de concubina? Quando a gente quer xingar uma pessoa, a gente diz que é filho de uma prostituta. Isso seria um xingamento. Mas quantos hoje são filhos de prostitutas? Quantos são filhos de mulheres que já tiveram vários maridos? Quantos são filhos de uma mulher e eles não sabem quem é o pai? Filhos de mães solteiras, não tem o registro. É uma situação assim que deprime um pouco pela vergonha de a pessoa não poder se orgulhar do seu pai, de sua mãe. O bom é que a família seja completa, tenha pai, tenha mãe, que vivam juntos e os filhos. Isso é o ideal. Hoje em dia nós vivemos uma época em que os pastores têm que tomar isso em conta, os líderes também. A maioria das pessoas na igreja não tem uma família completa, não tem um casal estabelecido, filhos e pais morando na mesma casa. São muitas famílias arrebentadas, famílias com dificuldades, famílias pela metade. São muitas famílias assim. A beleza do Evangelho é que Deus ama a todos. E uma pessoa que passou por lutas e dificuldades, humanamente falando, talvez tenha mais valores espirituais ou tenha mais facilidade para se voltar para Deus do que uma pessoa que é proveniente de um lar aparentemente certinho, mas que gera soberba e a pessoa se sente merecedora de alguma coisa. Teve uma boa família, uma boa educação, então ela acha que tem merecimentos. Diante de Deus, todos são pecadores. Eu vou insistir. Aqueles que provêm de uma família complicada, que tiveram uma infância difícil, que tiveram uma infância sofrida, esses têm mais facilidade espiritualmente de reconhecerem a graça de Deus.
e são, em geral, mais espirituais. No entanto, esses que vêm ou provêm de uma família certinha têm mais facilidade de se afastarem do Senhor, de confiarem em si, de se ensoberbecerem. Bom, Deus ama a todos, é uma mensagem do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento a gente precisa entender certas coisas para poder analisá-lo. Ele focalizava a bênção de Deus para uma família. Bem-aventurado, Salmo 128, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bênção de Deus vai ser que ele vai ver todos os filhos à roda da sua mesa, a esposa feliz, abençoada, todos debaixo do mesmo teto. Isso é a bênção de Deus no Antigo Testamento para o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Quem não andava nos caminhos do Senhor tinha alguns problemas, algumas maldições sobre a família. Este não é o critério do Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus ama a todos e o que valoriza uma pessoa são os filhos na fé, os discípulos que ela faz, os filhos na fé, não necessariamente os filhos da carne. No entanto, todas as promessas e princípios bíblicos para a família no Antigo Testamento, em geral, são válidos para o Novo Testamento também. Ou seja, Deus não desistiu de querer que as famílias se acertem. Mas Deus manda um recado. Apesar de uma família toda errada, Deus ama todos daquela família. Uma pessoa sem família, Deus ama também. Isso é preciso que seja enfatizado. Mas, focalizando a questão das famílias no Antigo Testamento, Davi não teve uma família feliz. Basicamente, ele não teve uma família, ele teve um monte de famílias, um monte de mulheres. Há vários mistérios aqui. A maioria das mulheres de Davi lhe deu um filho só a cada uma. Será que Davi não tinha muitos relacionamentos com uma mesma mulher? Tinha só até ter filho, depois já arranjava outras mulheres? Que ideia era essa? Será que Davi queria ter um monte de mulheres e não repetia o relacionamento com uma para ter vários filhos? A única que teve vários filhos aqui mencionados, por incrível que pareça, é a Batseba, que aparentemente não teve algum filho com o primeiro marido, que Davi mandou matar. Mas com Davi é dito aqui que ela teve 4 filhos, então Davi deu um carinho especial para ela. Não há nenhuma outra mulher de Davi que tenha tido mais de um filho. Ou seja, Davi economizava o relacionamento com as mulheres ou variava. Davi gostava de variar. Várias mulheres lhe deram aqui, perto de 20 filhos mencionados. Por que só é mencionada uma filha? A estatística mostra que se ele teve cerca de 20 filhos, 20 só mencionados aqui, fora o das concubinas. Filhos homens, só uma mulher, certamente ele teve mais mulheres. Essa Tamar é que causou confusão, escândalo, problema e briga na família, foi terrível. Por isso ela é mencionada. Mas e as outras filhas? Não são mencionadas. E os filhos e filhas das concubinas também não são mencionados. Isso é para a gente ver que o modelo que Davi adotou não era um modelo bom. Arranjar um monte de mulheres, um monte de famílias, ele não teve a fidelidade dos filhos, ele não teve a unidade da família. Não dá para ter unidade desse jeito. Foi realmente uma área delicada e ruim da vida de Davi. Mas, focalizando aqui, a Tamar, a filha que Davi teve, muito bonita, muito vaidosa, essa lhe trouxe muitos problemas. A Bíblia não diz que ela tinha uma índole má, era uma menina recatada, mas só pelo fato de ser bonita e se vestir bem, eu acho que é razoável uma moça
querer fazer isto, mas só pelo fato disto. A Bíblia não diz que a Tamar era vaidosa, não diz que a Tamar era rebelde, a Bíblia não diz que a Tamar era uma moça sem virtudes. Pelo contrário, ela foi chamada e foi ela mesma fazer comida para o irmão dela, o Aminon. Então, era uma moça de virtudes e bonita, mas exatamente por causa disso ela foi motivo de um grande escândalo, porque o irmão se apaixonou por ela, forçou, quebrou a virgindade dela e foi motivo para muito escândalo e não há mais menção dela. O final da vida dela deve ter sido um final de vida muito triste. O que ela sofreu não foi por causa dela, foi por causa de Davi. Os erros de Davi trouxeram problemas para a vida daquela moça. Bom, e os filhos das concubinas? Provavelmente arranjaram mais confusão também, porque eles não eram reconhecidos, não eram valorizados. As mães deles, que tinham tido filho de Davi, provavelmente recebiam comida e mantimento e alimento, mas não recebiam atenção, não recebiam, assim, qualquer coisa de valor, de significado, de honra. Eram mulheres quaisquer, concubinas. E os filhos de concubinas, então, nem se fala. Tristeza na vida de Davi ter uma família desse tipo, filhos desse tipo. O Senhor manda a gente amar os filhos, cuidar bem dos filhos, orientá-los no caminho do Senhor. Que aprendamos com os erros dos outros para que a gente não repita esses erros. Ame a família, valorize, e a família espiritual também. Cuide dos filhos que Deus lhe der, discípulos que você fizer. Ame os seus irmãos que Deus deu. Não fique pensando em concubinas, porque hoje o sentido espiritual disso seria o seguinte: você vai viajar por aí, passear de igreja em igreja, programas e reuniões, e vai para muitas coisas e não cuida com amor dos seus irmãos que Deus deu para você. São os irmãos que estão ao seu redor. São esses irmãos que Deus deu para você cuidar. Por que você vai largar esses irmãos e vai ter filho de concubinas por aí? Ou seja, você vai perambular por aí, para todo lado, e fazendo relacionamentos e amizades em outros lugares, abandonando seus filhos na fé, abandonando seus irmãos que Deus deu para você cuidar, para você amar. Esse erro de Davi não seja repetido por nós. Focalize, fixe o seu pensamento, sua atenção, suas ações nas pessoas que Deus lhe deu, que estão congregando com você. Ame essas pessoas. É por este amor que você vai ser julgado, ou pela falta desse amor para com as pessoas que Deus lhe deu. Cuidado com o pensamento de concubinas por aí, relacionamentos espúrios, amizades aí, por aí afora nesse mundo. Cuidado com as concubinas, meu irmão, minha irmã.